Bom dia a todos, meus queridos irmãos. Sejam bem-vindos à nossa sala nesta manhã desta sexta-feira. Nós estamos hoje finalizando a nossa lição de número 4. Passamos aí esta semana juntos, estudando esta importantíssima lição, uma lição muito maravilhosa que vem falando para nós, como aprendermos de Deus a verdadeira forma de adoração, dar glórias a Ele, a forma como temer a Deus. Foi uma lição grandiosa, muito importante, não é verdade? E hoje nós estamos aí concluindo com o nosso estudo adicional. Aqui nós temos um pequeno resumo da nossa lição desta semana que nós estudamos juntos, tá? Eu quero compartilhar com vocês, queridos, hoje livro de Hebreus capítulo 7, verso 25, e nós vamos aqui aprender uma importantíssima lição, tá? Mas antes eu quero orar com vocês e orem comigo agora. Vamos pedir a bênção de Deus. Querido e amado Deus, nosso bom Pai, nós hoje estamos finalizando esta lição que foi uma lição muito importante para nós. Como nós devemos dar glórias ao Senhor, temer o nome do Senhor. Essa lição veio trazer muitas orientações da verdadeira forma de adoração a Ti. Em nome de Jesus, pedimos ao Teu Santo e Bom Espírito para nos iluminar neste momento mais uma vez, para que a nossa mente, Senhor Deus, seja iluminada para compreendermos a Tua Palavra. Nós oramos pedindo estas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, aqui em Hebreus capítulo 7, verso 25, eu leio aqui a palavra de Deus, estou com a minha Bíblia aqui aberta. Diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus é o nosso sumo sacerdote, ele pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Tá? Foi o que nós lemos aqui na minha tradução, Hebreus capítulo 7, verso 25. Tá? Queridos, esse totalmente, os que chegam a Cristo Jesus, ele pode salvar totalmente. Algumas coisas importantes, parece que fogem da nossa compreensão, não é verdade? Por exemplo, totalmente. O que quer dizer isto? Ele pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus. No original grego, queridos, essa palavra totalmente significa o máximo completo. Então, a salvação de Cristo Jesus a cada um de nós é uma salvação completa, máxima. Ou seja, não é uma salvação assim, como diz o ditado, meia boca, Não é uma meia salvação, quase salvação. Não, é totalmente. Esse totalmente, queridos, nos dá assim uma sensação de felicidade, de alegria, em saber que Jesus pode nos salvar de qualquer pecado. Qualquer pecado. Não importa o pecado que você ou eu temos cometido, temos praticado. Tá? Esse totalmente aqui de Jesus significa que ele pode nos salvar de qualquer pecado, qualquer erro, qualquer transgressão. Tá? Nós, seres humanos, temos
a tendência de olhar para uma pessoa que errou e errou feio, né? E quem sabe criticar, quem sabe falar que não tem o que se fazer por esta pessoa, não tem jeito, não tem salvação. Não é assim que nós olhamos muitas vezes? Só que Jesus não é assim. Jesus, queridos, ele pode nos salvar totalmente dos nossos pecados. Não importa se você viveu uma vida inteira errando, fazendo o que é errado, praticando pecado, ou se você viveu uma vida curta, né, no pecado e depois você reconheceu que isso não te levaria a nada além da morte eterna e você decidiu colocar a sua vida nas mãos de Deus. E aí você deixou aquela vida velha. Então, queridos, não importa o tempo que foi, se foi muito tempo, se foi pouco tempo, tá? Jesus pode salvar totalmente aqueles que por ele se chegam, tá? Então isso traz para nós, queridos, uma imensa felicidade em nosso coração em saber que o perdão de Deus, a graça de Cristo Jesus não tem limite. Nós não podemos limitar, né? Tem gente que fala assim, olha, eu acho que para mim não tem jeito. Para mim não tem mais uma solução. Eu fui muito longe, eu fiz muita coisa errada. Tem gente que até diz assim, é que você não sabe, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de fazer estudo bíblico com pessoas, tá? Eu sei que eu tenho esse dom que Deus me concedeu e eu quero sempre usar esse dom na missão de Cristo Jesus, nessa missão. Tá? Mas eu tenho ouvido pessoas, quando a gente chega no assunto da salvação pela graça, né? Porque tem gente que pensa assim, olha, eu tenho que fazer muito, me esforçar muito para me salvar. E quando a gente fala que não tem o que fazermos para nos salvar, é somente pela graça de Cristo Jesus, tá? Aí tem gente que fala assim, olha, eu não acredito que Jesus pode simplesmente me salvar, sabe? Olhar para mim e dizer assim, olha, eu quero te salvar e vou te salvar. Tem gente que diz assim, eu já fui muito longe, porque você não conhece a minha vida, porque você não me conhece. E aí, querido, você tem que abrir a Bíblia, mostrar para ela, tá? Que o perdão de Cristo, a graça de Cristo Jesus não tem limite, tá? Eu posso limitar a graça de Jesus quando eu rejeito, quando eu não aceito, eu posso fazer esse limite. Porém, queridos, quando eu entrego a minha vida, aceito a Cristo Jesus, seu sacrifício, então Jesus pode me salvar totalmente, queridos, sem deixar nada para trás, sem deixar assim, sabe, pelo menos uma coisinha pequena. Não, Jesus nos salva totalmente, limpa completamente. Tá? É dessa forma que Cristo Jesus quer que nós, através da fé, aceitarmos, né, essa dádiva, esse oferecimento, essa graça de perdão, essa oferta de perdão que Ele nos oferece. Ok? Jesus nos salva, queridos, de forma máxima. Isso é muito gratificante, isso é muito maravilhoso. Tá? O que nós podemos entender por esse máximo? Tá? Esse máximo de Cristo Jesus, queridos, conforta o nosso coração, tá? Em saber que Jesus, através do seu sangue, através do seu sacrifício, da sua morte na cruz, tá? Ele fez o máximo que ele poderia fazer, tá? Porque assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo Jesus. Então,
A graça de Cristo Jesus é o máximo que Ele fez para nos salvar. Tá? Então aqui vem mostrando para mim que da minha parte, queridos, da sua parte, não tem o que fazermos. É o máximo de Cristo. Tá? Então não tem nada que eu possa fazer de bom que pode me salvar. Ou você pode fazer coisa boa que pode te salvar. Nós precisamos sim ser praticantes dessas boas obras, tá? Porque Deus nos criou para isso. Deus nos criou para ser pessoas bondosas. Deus nos criou para sermos praticantes de boas obras, bons frutos. Foi para isso que Ele nos criou. Tá? E a salvação, pela graça de Cristo Jesus, nos capacite, nos dá esse poder para viver assim, fazendo boas obras, boas ações. Não para salvar, mas porque já fomos salvos. A salvação em Cristo Jesus, pela sua graça, nos dá esse poder para que podemos viver uma vida transformada, uma vida de santidade. Entendeu? Pois é, então é esse máximo de Cristo Jesus e não os meus esforços e os seus esforços. Tá? Muito bem. Esta semana nós estudamos, queridos, sobre o temor a Deus e o dar glórias a Deus, né? E nós podemos ver que o temor a Deus é uma demonstração de reconhecimento do poder, da graça, do amor de Deus, e assim nós o tememos através do respeito, né? Demonstrando reverência, demonstrando, queridos, fé e aceitando esse oferecimento de Cristo Jesus para a nossa salvação, nós guardamos a sua palavra, os seus mandamentos, como demonstração desta reverência e adoração a Deus. Essa demonstração de respeito para com Deus, em obediência aos seus mandamentos, à sua lei sagrada, tá? Dar glórias a Deus, queridos, uma forma de demonstração da nossa parte em reconhecer o quanto Deus ele é maravilhoso para conosco. Ele nos criou a sua imagem, a sua semelhança. Depois nós pecamos, caímos no pecado, erramos, e Jesus veio e nos salvou, sem nós merecermos, né? E a verdadeira forma de nós darmos glórias a Deus por tudo aquilo que Ele representa para nós, por tudo aquilo que Ele faz por nós, queridos, não é outra coisa senão aceitá-lo de todo o nosso coração, aquilo que Jesus fez por nós, tá? Sendo por Cristo Jesus salvo, então agora nós vivemos uma vida diferenciada, uma vida de santidade, obediência e também, queridos, uma vida de testemunho daquilo que Cristo fez por nós. Quer dizer, no meu trabalho, tá? Por onde eu ando, eu demonstro esta pessoa perdoada e salva por Cristo Jesus através do meu estilo de vida. Aquilo que eu como, né? Aquilo que eu bebo, a roupa que eu visto, né? A forma como eu faço os meus negócios, tá? A forma como eu presto serviço para os meus patrões, tá? Tudo isso é uma demonstração de dar glórias a Deus. É uma demonstração daquilo que Deus fez por mim, pela salvação em Cristo Jesus, eu vivo totalmente com uma vida de gratidão a Ele. Uma vida de obediência, uma vida de missão na obra de Cristo Jesus. Tá? Essa é uma forma de nós demonstrarmos glórias
a Deus por aquilo que Ele faz por cada um de nós, tá? Então, queridos, que Deus te abençoe, que Deus me abençoe também, para que a leitura dessa lição, a reflexão dessa lição seja real na minha vida e na sua vida, através daquilo que eu estou fazendo, tá? Demonstra claramente se eu aceitei ou não a salvação que é em Cristo Jesus, que Ele me ofereceu pela sua graça, tá? Uma vez que eu sou salvo por Cristo, fui salvo para viver uma vida de obediência à sua palavra. E que assim seja, né? Que Deus esteja conosco, nos abençoando, para que nós possamos viver desta forma uma vida de transformação. Amém? Então, desejo a você um feliz e abençoado sábado. Nós já estamos aí, hoje, sexta-feira, é a véspera do sábado. A Bíblia chama de dia da preparação, tá? Que Deus nos conceda um ótimo e abençoado sábado, na sua presença maravilhosa, e que possamos descansar nos braços de Cristo Jesus. Fique com Deus e até a nossa próxima lição.